Está no ar, a bola não para você que acompanha através do canal de São Paulo, através da Vivo TV, canal 18 digital, 26 do Fibra, através do site do canal de São Paulo, canalsp.com.br, ou através mesmo do meu site no YouTube, né? Meu canal no YouTube. Se inscreva lá, canal do Fred Júnior, toda segunda-feira, sempre uma entrevista inédita falando de esporte para você. No canal de São Paulo, você tem reprises da programação, na programação do canal de São Paulo, do nosso programa A Bola Não Para. Entra o inédito toda segunda, 8 da noite, reprises terça, quinta, sexta, sábado e domingo. Tá legal? Nós vamos até os Estados Unidos. Ó que chique tá, A Bola Não Para, hein? Vamos até os Estados Unidos. Hoje, com essa ligação pela internet, a gente se liga com o mundo inteiro, né? A Bola Não Para tem o nosso programa no estúdio, na região da Avenida Paulista, mas nesta semana vamos fazer uma ligação muito especial para os Estados Unidos. Vamos a Boston conversar com o Renato Valentim, que é o CEO do Boston City, que é um time nos Estados Unidos e que tem um time aqui no Brasil. Mas o Renato vai explicar isso para a gente, como que está funcionando esse momento. Renato, muito obrigado por atender o nosso convite. Seja bem-vindo ao programa A Bola Não Para. Quero que você fale um pouquinho. Futebol, você tem uma matriz aí em Boston e uma filial no Brasil. É isso mesmo, Renato? Um abraço para você. Olá, Fred. Bom dia, né? Boa noite, boa tarde para quem a gente está para o mundo inteiro aí, então a gente tem que é um prazer estar aqui falando com você no programa Na Bola Não Para. A gente vai falar um pouco aí de futebol, do futebol aqui nos Estados Unidos, futebol aí no Brasil e deixar responder perguntas aí do pessoal que são curiosos a saber como é as coisas aqui. Com certeza. E é isso que funciona mesmo? Boston, a matriz é a RI e temos agora uma filial no Brasil, é isso, Renato? Sim, sim. Tem o Boston City aqui em Boston, né? Lógico que é aqui em Boston, na cidade de Boston. O clube foi fundado em 2015. Em 2018, a gente já tinha o planejamento, quando a gente fundou o clube aqui nos Estados Unidos, de abrir uma filial no Brasil, até porque eu sou brasileiro e não podia negar isso aí. Então, a gente tem hoje uma filial em Minas, Manhuaçu, Minas Gerais. Que é a sua terra natal, é isso, Renato? Sim, sim. Eu sou de Manhuaçu. Então, quando eu levei o projeto para o Brasil, estudamos várias situações no Brasil. Tem em São Paulo, a gente conversou, a gente teve reunião na Federação Paulista, em cidades aí de São Paulo, do estado de São Paulo, cidades em Minas, Espírito Santo. Mas, no final, eu preferi levar o projeto para a minha cidade, oferecer isso aí para os meus conterrâneos. Legal, bacana. Mas antes de a gente falar um pouco mais do Boston em si, vamos conhecer um pouquinho do Renato Valentim. Renato, quanto tempo você está nos Estados Unidos? Cheguei nos Estados Unidos em 98. 98. Tem 22 anos. Legal. E claro que você foi para os Estados Unidos, foi o quê? Para estudar, para trabalhar? Qual foi a origem da sua ida em 98? Eu acho que a minha história se confunde com a história de muitos brasileiros, né, que estão aqui, que já estiveram aqui, já voltaram para o Brasil. Normalmente as pessoas uns vêm para trabalhar, fazer uma economia, levar uma economia, né, para reiniciar a vida aí no Brasil. Outros vêm para estudar, conhecer a cultura dos Estados Unidos. A minha não foi diferente. Cheguei nos Estados Unidos com o intuito de aprender a língua, de estudar e também trabalhar para mim ter quando eu voltasse para o Brasil, com um conhecimento, um conhecimento da cultura daqui, com a língua, aprendendo a língua, né, a inglesa, e também levar um pouco de uma reserva para chegar no Brasil, recomeçar aí de uma maneira mais tranquila. Que legal. Então, mas aí o seu projeto era o quê? Ficar um pouco nos Estados Unidos e voltar para o Brasil. É isso? E aí as coisas acabaram tomando outros rumos, é isso, Renato? Sim, a princípio, os planos seriam ficar aqui 5 anos. 5 anos. Mas aí com 3 anos que eu estava aqui, eu já tinha pedido a mudança de visto, né, para pegar meu green card aqui nos Estados Unidos. Eu tinha entrado com o processo de mudança. Com 3 anos aqui, eu cheguei em 98. Em 2001, já comecei a fazer investimentos aqui no setor imobiliário. Então, as coisas foram rápidas no início. Eu gostei muito da cultura americana, apaixonei com o país, com a cidade de Boston, que é uma cidade que eu adoro. Aí foi quando defini ficar aqui, viver nos Estados Unidos aqui por um período maior. Que legal. Você falou investir no setor imobiliário. Além disso, eu soube também, eu vi restaurantes também, é isso, Renato? A parte
Da gastronomia também? Você investiu, é isso? Sim, sim. Em 2000, cheguei aqui, eu fui trabalhar em restaurantes, trabalhei em todas as funções no restaurante, eu estudei culinária. Mas você chegou aqui, a primeira função sua no restaurante, qual foi, Renato? Foi a mais, aqui a mais, que paga menos, né? É de short, lavar prato, panela, enfim, fazer a limpeza do restaurante. Aí você foi degrau a degrau, lavar prato. Depois de lavar prato foi o quê? Foi para a cozinha ou você foi para atender? Como que foi aí, Renato? Não, de lavar prato eu passei a cozinheiro. Fui treinar a cozinhar aqui, né? A comida americana. Aí a partir daí eu fui crescendo no restaurante. Quando eu saí para abrir meu próprio restaurante, eu já tinha trabalhado em todas as funções dentro do restaurante, bartender, garçonete, gerente. Aí foi quando eu saí para abrir um restaurante de sócio com um dos patrões meu da época, que eu trabalhava nessa. Legal, você virou abriu em 2004, sócio do seu patrão, é restaurante. Oi? Virou sócio do seu patrão. Exato. Então a gente é sócio até hoje. O primeiro restaurante foi aberto em 2004. A gente tem 12 unidades aqui na região, de 2 estados diferentes, da Nova Inglaterra. A gente já tem um projeto dos próximos 3 anos, a gente abrir mais 6. A gente já está em estados diferentes aqui. Já tem o planejamento todo feito, com locais de abertura. Então, a gente está crescendo aí, aproveitando essa crise aí para crescer, né? Oportunidade sempre existe nas grandes crises que vêm no mundo. Com certeza. E qual é o nome do restaurante? Tavern in the Square. Tavern in the Square. Tavern in the Square. É um taverna. No Brasil, eles falam muito, é um pub. Um restaurante, é um pub mais sofisticado. Tem muita alemã? televisão. Comida alemã ou não? Não, comida americana. Americana mesmo? Isso. A comida americana, o pessoal fala muito. No Brasil, o pessoal tem uma mania de falar o americano come hambúrguer, só hambúrguer. Não, porque às vezes o brasileiro vem para aqui, eles vão para o McDonald's, vão para o Burger King. Não é só esse tipo de comida que tem aqui, entendeu? Isso aí normalmente é um lanche, não é uma refeição, uma cultura, né, que a gente tem de ir em McDonald's ou em Burger King almoçar ou jantar. Então a gente tem toda a variedade de cardápio, pizza, macarrão, tem carne, steak, né? Sim. Então a gente tem muito chopp. São 50 sabores de chopps diferentes, com muitas televisões. Tem restaurantes aqui que tem 70, 80 televisões. Tem restaurante que cabe 600 pessoas. Uau. São restaurantes bem, bem grandes. Bacana. E com a diferença o ano passado, dos 10 melhores restaurantes de Boston, 4 foram meus. Então, somos bem conhecidos aqui na Nova Inglaterra. Pô, que legal. Então, para quem está assistindo a gente for para Boston, pode procurar o seu restaurante, o pub aí do Renato, e com certeza vai passar bons momentos, né, Renato? Sim, sem dúvida. Os brasileiros que visitam estão sempre elogiando muito. Então, vai ter uma experiência muito boa lá. Legal. Renato, então, e aí, claro, você, da forma empreendedora aí, no ramo imobiliário, depois aí no ramo de alimentação aí, se tornando sócio do patrão, que coisa legal e bacana. Como que surge o futebol para você? Você sempre gostou do futebol? Como que surge essa possibilidade de ter um time de futebol nos Estados Unidos, né? E agora chegando ao Brasil, a sua terra natal, né? Onde você nasceu, ter essa possibilidade de ter um time no Brasil também. Lógico que brasileiro, eu sou apaixonado por futebol. A gente até brinca lá em casa, que eu chego em casa, eu ligo a televisão, eu procuro futebol, né? A única coisa que eu assisto em televisão é futebol. Normalmente programa de esporte, jogos, enfim, tudo sobre esporte. Então, eu via sempre essa necessidade, essa falta que existia aqui em Boston, de um clube que não fosse um clube da MLS, que proporcionasse uma experiência boa para o torcedor quando fosse no estádio, com um futebol bom, apresentável, com um futebol alegre de jogar, um futebol mais estilo brasileiro. Eu tinha esse projeto. Em 2015, eu fiquei conhecendo o Palinha, que jogou aí no São Paulo, jogou a seleção brasileira. Eu apresentei para ele o projeto, falei que esse era
que eu gostaria muito de dar início no projeto. Como ele estava chegando em Boston, ele tinha um irmão aqui, estava na Califórnia trabalhando num projeto do Corinthians. Ele adorou o projeto e quis ficar e quis trabalhar comigo aqui para desenvolver o projeto. Ele trabalhou comigo durante 4 anos. A gente desenvolveu um projeto bem legal durante esses 4 anos. Ele ajudou muito o crescimento do Boston aqui, com a experiência dele, com a pessoa que ele é, com uma pessoa espetacular. Foi quando tudo começou dessa forma. Eu acho que ele foi uma das pessoas que me deu essa força aqui, exatamente, porque já existia o projeto, né? Já existia esse sonho. E com a chegada dele, aí ficou mais fácil. E agora ele não está mais com você, o Palinha? Não, o Palinha está em Portugal agora. Ele teve uma proposta de Portugal, uma proposta muito interessante para ele, né, profissionalmente. Aí ele decidiu deixar aqui os Estados Unidos, o frio. Reclamava muito da neve aqui, do frio. Ele reclamava? E pior que às vezes a gente quer ver a neve, né? Mas o pessoal, às vezes, depois que convive todo inverno com a neve, o pessoal fica meio, dependendo, não quer ficar muito perto não, né, Renato? Não, neve é linda, né? É uma coisa assim, principalmente quando neva no Natal, as pessoas gostam muito de ver. É bem charmoso, né? Da gente ter as músicas de Natal, Papai Noel e neve. Boneco de neve. Exato. Mas é muito interessante para você ver. Pega o avião no Brasil, vem aqui, olha, vê a neve e volta para o calor do Brasil. Isso aí é a melhor coisa que existe. Eu imagino. E Renato, só aproveitando, aí você montando o time hoje nos Estados Unidos joga a terceira divisão, seria mais ou menos como se fosse a terceira divisão do futebol norte-americano? Como que é, Renato? É a terceira divisão nacional. Aqui não existe os campeonatos estaduais, mas é só para os clubes. Normalmente é clubes amadores, os clubes de faculdade, os times de faculdades. A gente joga a terceira divisão nacional, que seria uma série C no Brasil, né? Sim. Série C. E a gente tem um projeto, era para 2022. Com a pandemia chegando, a gente vai ter que adiar um pouco essa situação. A gente estava já com a situação bem encaminhada para a gente ir para a segunda divisão, a USL, que é uma filial da MLS aqui. Então tem muitos clubes da MLS que usam o time B deles nessa USL. É igual na Espanha, né? Tem o time B lá do Barcelona que joga uma segunda divisão. Então a gente está com esse projeto de ir para o USL, até porque o sistema de futebol aqui nos Estados Unidos, não sei se acho que o brasileiro, às vezes, tem pessoas ainda que não sabem como funciona, não existe cair e subir aqui, dependendo da sua classificação dentro do campeonato. Aqui é franquia, sistema de franquia. Se você quer ir para a MLS, você precisa de comprar uma franquia da MLS para fazer parte. Então, aqui funciona dessa forma. E a sua estratégia, seu pensamento é o quê? Chegar a MLS é possível? Chegar a MLS é possível, Renato? MLS é uma coisa bem complexa. Lógico que o sonho sempre existe, né? Espero que um dia eles mudam o sistema aqui de futebol, que eles ponham um sistema igual em outros grandes centros do mundo, e tem a situação de descer e subir, né? Dependendo da sua colocação dentro da competição. Aqui, como não é assim, aqui a gente compra a franquia e compra os direitos de mercado da região onde a gente está. Então, eu não consigo comprar uma franquia da MLS na região aqui de Boston, porque a 1 hora daqui tem um clube na MLS já. Então, eles são donos da região. Eles têm o direito do mercado aqui da região. Então, eu não conseguiria hoje essa situação de uma MLS, mesmo que tivesse condições de comprar, que é um valor muito alto. Uma franquia da MLS hoje é um valor bem avançado, tem várias exigências, né, para participar de uma MLS hoje. Mas, enquanto isso, a gente vai estar aí na segunda divisão, que eu acho que já será um passo muito importante para a história do Boston City. Com certeza. Vamos ao intervalo aqui na Bola Não Para e já voltamos mais para a gente conversar com o CEO do Boston City, o Renato Valentim, aqui no programa A Bola Não Para. Vamos ao intervalo e já voltamos.
Venha conhecer o programa Vida de Empresário. Nele você conhecerá cases, realizações, sonhos, frustrações, saber o quanto custa para chegar lá. Você tire suas dúvidas, suas dificuldades. No programa Vida de Empresário você conhecerá tudo isso. Inscreva-se no nosso canal, deixe seu like e não perca o nosso programa. Estamos de volta, a bola não para você aqui no canal de São Paulo, você que acompanha através da Vivo TV, canal 18 digital, 26 do Fibra, através do site do canal de São Paulo, canalsp.com.br e no meu canal no YouTube, se inscreva lá, canal do Fred Júnior. Toda segunda-feira uma entrevista inédita falando de esporte para você. Hoje, ligação com os Estados Unidos, estamos em contato com Boston, conversando com o Renato Valentim, que é CEO do Boston City. Ele no primeiro bloco explicando um pouquinho a sua ida aos Estados Unidos, os seus negócios e a criação desse time que está atuando no futebol norte-americano. Renato, atualmente, como que já o campeonato já terminou, o campeonato está em andamento, vai começar ainda? Como que está para o Boston a competição em si? Hoje a gente, por causa da pandemia, o futebol aqui nos Estados Unidos parou, né? Até a MLS voltou, a gente voltando a falar da MLS, voltou agora no finalzinho agora, mas vão parar também, porque o inverno, quando chega o inverno aqui, normalmente o futebol para, o esporte em geral, né? O futebol americano ainda vai ainda mais, um pouco mais aí, mas em geral tudo para. É muito frio. Então esse ano, por causa da pandemia, foi tudo cancelado. Então a gente não teve competição em 2020, infelizmente, né? Até porque a gente não pode também pensar colocar nossos atletas, claro, comissão técnica e profissionais com essa situação de pandemia, a gente não pode correr esse risco, né? Primeiro a gente tem que pensar no ser humano, a gente precisa de pensar dessa forma. A gente espera que em 2021 a gente volte mais forte, né? E já estamos planejando e preparando para o próximo campeonato, que começa em março. Bacana. E aí, Renato, tem brasileiros na equipe? Hoje a gente tem, o ano passado, 2019, tinha atletas de 8 países diferentes. Tinha muitos brasileiros. A gente tem uma comunidade brasileira aqui, então normalmente atleta do Brasil está sempre buscando oportunidade para vir jogar aqui nos Estados Unidos. Claro, você já estava aí, né? Eu acredito que você já estava, né, Renato? Quando o Ronaldo foi patrono de um time dos Estados Unidos, você lembra disso aí, Renato? Sim, a gente jogou contra o time dele. A gente teve a oportunidade aqui de jogar Fort contra Dale, o time dele. Né? Era o time, né? Fort Lauderdale. Fort Lauderdale. E eu até conversei com o Bruno, que era o goleiro que foi do Palmeiras e jogou nesse time. Os caras devendo dinheiro pro pessoal lá, não pagaram, o cara sumiu, o cara desapareceu. Às vezes são pessoas que vêm trabalhar aqui nos Estados Unidos exatamente para tentar tirar algumas vantagens do sistema aqui, da economia. Então, isso não é uma coisa que acontece diariamente, mas existe exceção, né? Então, eu acredito, eu não conhecia essas pessoas que fez esse tipo criar esse tipo de problemas lá, mas eu não acredito que sejam pessoas daqui, da cultura nossa, entendeu? Infelizmente, uma pena. Como que você vê, Renato, assim, eu lembro muito, assim, a Copa de 94, quando chegou aos Estados Unidos, né, 94, se esperava um boom muito forte do futebol, né, dos Estados Unidos. O futebol que teve um certo boom quando o Pelé foi jogar no Cosmos, Carlos Alberto Torres, Beckenbauer, entre outros nomes internacionais importantes, no final da década de 70 para 80. Só que o futebol ainda existia o soccer, né, tinha um certo preconceito. O americano valoriza muito o futebol americano, né, o jogado com as mãos. As meninas cada vez mais vão jogando, a gente percebe, eu tenho conversado com pessoas que trabalham com intercâmbio com os Estados Unidos, né, agora não em virtude da pandemia, mas o crescimento da procura por meninas para jogarem, né, pelas universidades, pelos colleges, e o crescimento muito grande do esporte em geral, também com a presença de brasileiros. Aí chegou a Copa de 94, não se aproveitou esse boom tão esperado, né, de uma Copa nos Estados Unidos chegando até as oitavas, sendo eliminado pelo Brasil, e agora volta aí os Estados Unidos para receber uma Copa em 2026, tem a Copa no Catar, e depois de 2026 a Copa nos Estados Unidos. Vocês estão nessa expectativa de, enfim, quem sabe realmente todas as divisões poderem aproveitar
esse futebol realmente crescer para valer. Tem grandes nomes já jogando no futebol dos Estados Unidos, mas muito mais são atletas que vão para encerrar a sua carreira, mais para o final de carreira, porque realmente é um atleta que vem para jogar de uma maneira mais longeva nos Estados Unidos. Como que você pensa essa possibilidade de mais um Mundial nos Estados Unidos? As pessoas... 94, ele trouxe o que a Copa de 94 deixou aqui no futebol americano, o soccer, né, aqui nos Estados Unidos, foi uma coisa espetacular. E a MLS começou logo em seguida da Copa de 94. Eles começaram vendendo o direito, na época, eles pagavam para transmitir os jogos. Aí começou depois fazer esse desenvolvimento do futebol aqui. Hoje, eles estão falando do próximo contrato de televisão da MLS, vai girar em torno de 25 a 30 bilhões, para você ter uma noção. Saiu lá de zero em 94. Não é tanto tempo assim para você chegar no tamanho que está. E eu acho que a Copa de 2026 definitivamente vai colocar os Estados Unidos num dos maiores centros do futebol do mundo. Então, eu acredito muito nisso. Eles estão investindo muito aqui no futebol. Hoje o futebol já é uma das modalidades mais praticada aqui nos Estados Unidos. Já está bem próximo do futebol americano em termos de popularidade. Então isso é muito interessante. Eu acredito muito que nós vamos, nos próximos 10 anos aqui, isso aqui vai virar o centro do mundo. Jogadores que saem do Brasil para ir para a Espanha, para ir para a Inglaterra, eles vão estar vindo aqui para os Estados Unidos. Bacana, legal. Aí vocês estão vendo a imagem aí do Renato Valentim, ó, fazendo com o símbolo da equipe, posando. Tá bonito aí na imagem, viu, Renato? E ainda, falando agora da vinda ao Brasil, como que você percebeu? Você disse, cogitei algumas cidades aqui de São Paulo e tal, mas o que você pensa para a equipe aqui no Brasil? Realmente ser uma potência de fazer chegar... Um exemplo, o Red Bull agora que se juntou ao Bragantino, está numa primeira divisão, onde é uma empresa, né, o Red Bull Bragantino, que administra, né, o time de Bragança Paulista, já tem uma torcida tal, né, tem uma história o Bragantino de chegar a decisões de Campeonato Brasileiro, de Campeonato Paulista, mas ainda, por exemplo, o Campeonato Brasileiro está lutando aí para fugir do rebaixamento, mesmo com o alto investimento que fez na competição. O seu sonho é esse, ver a sua equipe aqui no Brasil chegar a uma primeira divisão, Renato? Sem dúvida, é o nosso projeto, né? Nosso objetivo maior. A gente tem trabalhado, eu acho que para iniciar um projeto desse, pensar em chegar, dar voos mais altos, chegar na primeira divisão do Campeonato Mineiro e em divisões nacionais, a gente precisa de pensar primeiramente na base, numa estrutura física, até para dar condições para os profissionais fazerem um bom trabalho e chegar nas divisões superiores. Hoje a gente tem a base aí no Brasil, tem as categorias juvenil, infantil e júnior. A gente disputa a primeira divisão já do Campeonato Mineiro. No primeiro ano, em 2018, quando a gente fundou o clube, a gente foi campeão do Sub-15, da segunda divisão. A gente conseguiu subir o Sub-15, o 17 e o 20 para a primeira divisão do Mineiro. Então a gente tem uma condição bem para o projeto, que é o foco maior hoje, a base, está numa condição bem tranquila. A gente precisa continuar fazendo desenvolvimento de base, futebol de base, para a gente ter atletas aí em condições de disputar, de subir para o profissional e fazer grandes campeonatos aí e ajudar a gente a conseguir nossos objetivos. A estrutura física que a gente está fazendo hoje, que a gente está construindo hoje lá em Manhuaçu, uma estrutura física, eu acho que nós estamos sendo os pioneiros nessa situação. A gente está construindo um estádio multiuso com centro de treinamento em anexo, uma situação bem interessante, que o atleta vai treinar ali do lado, vai alojar, vai dali só atravessar o muro e ir para o estádio. Situações, por exemplo, a grama sintética, a gente fechou com a mesma empresa, a empresa Soccer Grass fez o estádio do Palmeiras. Sim. Eles vão fazer nosso projeto lá. A grama
dos campos de centro de treinamento e do estádio terá a mesma grama. Então, é uma situação aí que a gente trabalhou muito nesse projeto e planejou muito para a gente tentar chegar num resultado que possa ter vantagens técnicas no final. Então, com essa estrutura física, investimento na base, a gente tem certeza que nos próximos anos aí a gente vai estar alcançando os nossos objetivos, que é disputar as divisões superiores do Campeonato Mineiro e futuramente a gente está numa divisão do Campeonato Brasileiro, que é o objetivo maior. Vai pensando em primeira divisão de Mineiro, você projeta o quê? Uns 3, 4 anos, Renato? Hoje a gente disputa a segunda divisão, que seria a terceira, né? Eles falam segunda divisão. Tem um Sim. módulo 1, um módulo 2 e segunda divisão do Mineiro. Hoje a gente disputa a segunda. O ano passado que a gente disputou, esse ano a gente também conversamos com a Federação Mineira, a gente não, como eles deram essa opção de não disputar e não ser punido para o próximo ano, 2021, então a gente preferiu também parar tudo para não ter exposição de atletas e profissionais com vírus, né? A gente parou e voltando, a gente volta aí, assim que, eu sempre falo, assim que o nosso estádio ficar pronto, a gente precisa de uma estrutura. Hoje a gente joga num estádio municipal que não tem uma estrutura, é bem acanhado, não tem uma estrutura para um jogo de primeira divisão do Campeonato Mineiro, mas eu tenho certeza que assim que o estádio ficar pronto, isso é uma promessa que eu já fiz, assim que o estádio ficar pronto, automaticamente a gente tem que subir todo ano. Então a gente vai trabalhar e fazer um time, uma equipe, para que tenha todo ano a gente suba até chegar na primeira divisão. O estádio fica pronto quando, Renato? O planejamento é que fique pronto em 2024. 24. Então, a gente está aí já entrando em 2021. A gente está na etapa de terraplanagem hoje. Espera aí que no próximo mês a gente termina a terraplanagem. Já começa a construção do centro de treinamento e do CT. Do centro de treinamento e do estádio em seguida. Então, que legal. O CT deve ficar primeiro pronto, depois o estádio, é óbvio, né? Exato. O estádio sempre é uma obra mais demorada. É um estádio para 8 mil pessoas, já projetado para adicionar mais 4 mil, que já é um público que a CBF exige, né? Você para disputar aí um jogo do Campeonato Brasileiro, você precisa ter no mínimo 12 mil lugares. Então a gente precisa planejar. Então esse é o nosso plano aí para o futuro. E só para encerrar, agradecer a sua participação aqui no programa Bola Não Para, Renato. O que é mais fácil? Administrar o time nos Estados Unidos ou no Brasil? Bom, eu acho que aqui nos Estados Unidos é um pouco mais fácil. Tem dois lados de você olhar. É mais fácil de administrar aqui, mas no Brasil é mais aqui fala exciting, tem mais prazer de fazer as coisas no Brasil. O pessoal tem mais amor, tem mais emoção. Eu acho que então dois lados de olhar, né? Administrar aqui tranquilo, torcida mais tranquila, não cobra tanto. Eles vão lá para ter um bom momento no estádio. Se perdeu, eles não ficam tão decepcionados igual no Brasil. No Brasil, não, já é mais emoção, o pessoal quer que ganhe todos os jogos. Renato Valentim, muito obrigado por atender a gente, o programa Bola Não Para, sucesso para o Boston aí nos Estados Unidos, sucesso também aqui para a equipe no Brasil e Minas Gerais, tomara aí que os seus planos aí, tanto de crescimento nos Estados Unidos como crescimento aqui no Brasil, deem certo. Sucesso para você, viu, Renato? Muito obrigado. Obrigado a você, um sucesso aí com o seu programa. E mandar um abraço aí a todos os brasileiros que estão nos acompanhando. Vocês ainda vão ouvir falar muito do Boston City no Brasil. Muito obrigado. Agradecendo ao Renato Valentim, que foi nosso convidado no programa Bola Não Para, que volta semana que vem, já no estúdio em São Paulo, aqui na região da Avenida Paulista, com mais uma edição do programa A Bola Não Para. Até a próxima, gente!